A noite não era um refúgio. Para nós, era território de caça. No 415 Tuad Night Fighter Squadron, a escuridão era mais familiar que a luz do dia. Enquanto outros esquadrões recolhiam seus aviões ao pôr do sol, nós aquecíamos motores e alinhávamos na pista, prontos para mergulhar num céu sem estrelas. Era ali que o inimigo se escondia, e era ali que nós o encontraríamos. O nosso cavalo de batalha era o P-61 Black Widow, o primeiro caça noturno projetado pelos Estados Unidos. Um gigante de 2 motores Pratt & Whitney, cada um rugindo com mais de 2.000 cavalos de força. O nariz arredondado escondia o nosso maior trunfo, o radar SCR-720, capaz de captar alvos invisíveis ao olho humano. Ele nos permitia ver no breu total, guiando nossas asas como um farol invisível. Voávamos em 3, piloto, operador de radar e atirador, cada um com uma responsabilidade que não permitia falhas. O operador de radar era o nosso sexto sentido, traduzindo ecos verdes na tela em posições e distâncias. O atirador, isolado na torre dorsal, mantinha as mãos firmes nas metralhadoras calibre .50 e no canhão de 20 mm, pronto para disparar no momento certo. O clima noturno era traiçoeiro. Em uma única missão, podíamos atravessar camadas de gelo, enfrentar ventos cruzados que jogavam a fuselagem para o lado e entrar em nuvens tão densas que engoliam qualquer luz. E mesmo com todo esse caos, a guerra não parava. Messerschmitts, Junkers e Heinkels ainda cruzavam o céu em suas missões, e era nosso trabalho interceptá-los antes que alcançassem seus alvos. Mas com o tempo, começamos a perceber algo que não estava nos manuais. Havia noites em que o radar captava sinais estranhos, rápidos demais, instáveis demais, luzes que surgiam no horizonte e se aproximavam como se soubessem exatamente onde estávamos. Não eram caças da Luftwaffe, não eram flares, não eram meteoros, e, no entanto, elas estavam lá, nos observando. No início eram apenas histórias contadas no refeitório, entre goles de café e cigarros amassados. Depois vieram as confirmações. Outras tripulações em outras missões viam as mesmas luzes. E foi aí que entendemos que, naquela guerra, nós não estávamos sozinhos no céu. A noite estava limpa, o tipo de céu que os pilotos adoram e temem. Sem nuvens para nos esconder, éramos sombras expostas sob a luz pálida da lua. A missão era simples no papel: patrulhar o Vale do Reno e interceptar bombardeiros alemães que tentavam escapar do alcance dos caças diurnos e, se possível, derrubá-los antes que alcançassem suas bases. Subimos até 10.000 pés, o rugido dos 2 motores do Black Widow ecoando como um trovão distante. No silêncio do intercom, apenas a voz calma do meu operador de radar, transmitindo coordenadas. Contato a 11 horas, 20 milhas. Movendo-se lento. Pode ser um Henkel. Ajustei o manche, alinhando nossa proa. Mas antes que pudéssemos travar mira, algo surgiu pelo canto do olho. Uma esfera laranja, brilhante como brasa de metal incandescente, deslizando do nada para o nosso lado direito. Ela se manteve ali, paralela à nossa asa, como se nos escoltasse. Eu a testei. Mergulhei em curva fechada, subi, reduzi velocidade, acelerei ao máximo. A esfera copiava cada manobra com uma precisão impossível. O operador de radar tentava captá-la, mas não havia nada na tela. Era como se fosse invisível para a máquina, mas escancaradamente real para os nossos olhos. Atirar? Perguntou o atirador, a voz carregada de tensão. Negativo, respondi com a garganta seca. Vamos ver o que ela faz. Durante minutos que pareceram horas, voamos lado a lado com aquela luz. Então, sem aviso,
Ela acelerou num disparo silencioso e desapareceu no horizonte, deixando apenas um resíduo de clarão na retina. O bombardeiro alemão que rastreávamos? Nunca mais o vimos. E no relatório oficial, aquela esfera laranja não existiu. A noite seguinte trouxe um clima completamente diferente. O céu estava carregado, nuvens loucas e grossas como algodão molhado. Turbulência constante sacudindo Black Widow. Era o tipo de voo em que cada segundo exigia atenção absoluta. Não havia horizonte, só o preto das nuvens e os instrumentos brilhando na cabine. Nossa missão era escoltar um grupo de bombardeiros aliados que retornava de atacar linhas de suprimento no norte da França. Eles estavam cansados, alguns com danos visíveis na fuselagem. Nossa função? Mantê-los vivos até cruzarem de volta para território seguro. Foi quando rompemos uma camada de nuvens e o mundo pareceu mudar. Acima de nós, o céu clareava com a luz da lua cheia. Mas nós não estávamos sozinhos. 3 luzes, uma verde, uma vermelha e uma amarelada, flutuavam a pouca distância, acompanhando o esquadrão como se fossem parte da formação. O operador de radar avisou. Nada na tela. Absolutamente nada. Mas eu via. Todos no rádio viam. As luzes não seguiam uma linha reta. Elas se moviam com uma precisão quase coreografada, trocando posições, acelerando e parando de forma instantânea, como se estivessem se comunicando entre si. O perigo aumentou quando um bombardeiro noturno alemão surgiu no horizonte. Um Messerschmitt Bf-110 mergulhou em direção aos bombardeiros. Eu reagi instintivamente, girando Black Widow para interceptá-lo. Abrimos fogo, rajadas de 20 milímetros cortando o ar, e o inimigo recuou. Mas as luzes, elas permaneceram. Nem se afastaram com o combate, nem reagiram aos tiros. Era como se estivéssemos lutando diante de espectadores, silenciosos. Quando o último bombardeiro entrou em segurança no espaço aliado, elas simplesmente subiram até desaparecer no alto da atmosfera, deixando a sensação de que estávamos sendo observados e estudados. Era o tipo de noite em que até o mais experiente dos pilotos pensa 2 vezes antes de decolar. Nuvens negras e pesadas cobriam todo o horizonte, e relâmpagos distantes iluminavam por frações de segundo o relevo da fronteira alemã. O som do trovão chegava abafado pelos motores, mas a vibração passava pelo assento e pelo peito como um aviso. A missão era arriscada. Patrulhar um corredor aéreo que a inteligência suspeitava estar sendo usado pela Luftwaffe para mover caças noturnos, Bf-110. Nosso radar já estava instável por causa da tempestade e o operador lutava para distinguir alvos reais de interferência elétrica. No meio da turbulência, o contato veio. Eco a 2.000 metros, 10 horas à frente. Pode ser o Messerschmitt. Ajustei a proa, olhos fixos na escuridão, tentando captar qualquer reflexo de luz. Então, de repente, o mundo explodiu em branco. Uma luz intensa, pura, atravessou nossa formação como uma flecha silenciosa, tão rápida que senti a sombra dela dentro da cabine, projetada sobre os instrumentos. Meu Deus! O atirador sussurrou pelo intercom. Isso não é avião. O radar não registrou nada. O operador olhava para a tela perplexo, repetindo que não havia contato. Mas eu tinha visto. Não era um relâmpago. Não vinha de cima nem de baixo. Veio em linha reta, cortando a noite como se desafiasse as leis da física. E sumiu no horizonte em segundos. Minutos depois encontramos o Bf-110. Mas não houve combate. O piloto inimigo rompeu formação e fugiu para dentro das nuvens, como se também estivesse perseguindo ou fugindo daquela mesma luz. Voltamos para a base em silêncio. Ninguém comentou muito, mas o clima era pesado. Pela primeira vez, percebi que talvez não estivéssemos apenas vendo algo. Talvez esse algo estivesse no controle. Depois de 3 encontros diretos com aquelas luzes, a curiosidade se tornou quase uma obsessão. Eu queria respostas, e na guerra não havia muito espaço para perguntas.
Ainda assim, convenci meu comandante a me destacar como observador em uma missão de bombardeio diurno sobre alvos estratégicos na Alemanha. A ideia era simples: voar em um B-17, longe do posto de piloto, para observar de outro ângulo e talvez entender melhor o que estávamos enfrentando. O dia amanheceu frio e claro. Céu limpo o suficiente por enxergar quilômetros adiante. A formação de B-17 subiu pesada, cada avião carregando toneladas de bombas. A escolta de P-51 Mustang voava acima e aos lancos, atentos a qualquer movimento da Luftwaffe. Eu me acomodei na posição traseira, binóculos em mãos, olhando tanto para o horizonte quanto para o céu atrás de nós. Cerca de meia hora depois de cruzar a fronteira, lá estavam elas, não uma, mas várias. Pontos luminosos, brilhando como um metal polido sobre o sol, aparecendo nas laterais e acima da formação. Se moviam com uma velocidade desconcertante, ora flutuando lentamente, ora disparando de uma ponta a outra da formação em segundos. Os Mustangs reagiram imediatamente. 2 mergulharam para interceptar uma das luzes, fechando a distância em alta velocidade. Pelo rádio, ouvi a tensão nas vozes. Indo atrás dela. Quase alcancei. Droga, ela sumiu. E sumiu mesmo. Em um instante, as luzes dispararam em direções diferentes, algumas subindo em ângulo reto até desaparecer, outras se apagando como se nunca tivessem existido. Nenhum radar registrou, nenhum tiro foi disparado. Os bombardeiros seguiram até o alvo e voltaram sem perdas naquele dia. Mas para mim, a missão não trouxe clareza. Apenas a certeza de que estávamos diante de algo que não jogava segundo as regras desta guerra. Algumas semanas dessa missão, fui destacado para uma base avançada, onde mantínhamos prisioneiros de guerra alemães, pilotos da Luftwaffe capturados em operações noturnas. Meu trabalho ali não era interrogar, eu estava de passagem, aguardando ordens para a próxima série de patrulhas. Mas a curiosidade falou mais alto. Numa tarde fria, aproveitei a escolta de um sargento para me aproximar de um grupo de prisioneiros. 2 deles usavam um macacão de voo azul-cinzento, ainda com manchas de óleo. Não eram rapazes novos, e os olhos carregavam aquela mistura de cansaço e altivez que só um piloto veterano tem. Conversei em inglês, arriscando algumas palavras em alemão que aprendera ao longo da guerra. Começamos falando sobre aeronaves, eles sabiam reconhecer o P-61 e até comentaram sobre o radar que enxergava no escuro. Foi então que, sem eu tocar no assunto, um deles mencionou as luzes. Nachteligte, disse ele, quase sussurrando, olhando para o companheiro. Elas nos seguiam. Nunca disparavam, nunca fugiam. Só estavam ali. Meu coração disparou. Pedi que descrevessem. O outro completou. Algumas eram vermelhas, outras brancas. Vinham de repente e desapareciam quando queriam. Tentamos atirar, mas era como atirar contra o vento. Ali estava a confirmação que eu não esperava. Não eram armas deles, nem nos aliados. O fenômeno era visto pelos 2 lados e ambos estavam igualmente impotentes diante dele. Quando voltei para minha unidade, não coloquei essa conversa em relatório. Não havia campo para luzes misteriosas no formulário de combate. Mas dentro de mim, a guerra tinha acabado de ganhar uma nova dimensão. Não éramos apenas inimigos se caçando no céu. Éramos todos nós caçados por algo que nenhum de nós compreendia.